Oi, queridos alunos. Hoje a gente vai continuar nossa série sobre citologia. Na aula de hoje a gente vai falar de citoplasma, ok? A gente já falou de membrana plasmática, transporte na membrana. Hoje a gente vai falar de citoplasma. Citoplasma da célula eucariótica. Na célula eucariótica, o citoplasma corresponde a todo aquele espaço entre a membrana plasmática e o núcleo. Então, tudo aquilo entre a membrana plasmática e o núcleo, a gente chama carinhosamente de citoplasma. O citoplasma não é que nem a cabeça do titio René, ele não é vazio. Esse citoplasma ele é preenchido pelo citosol, aquilo que lá no século XX, quando eu fazia o ensino médio, era chamado de aloplasma. Só porque esse nome aloplasma está em desuso, a gente usa citosol, ok? Preenchendo lá o citoplasma. Professor, mas o que é esse citosol? Esse citosol, ele é um líquido de aspecto gelatinoso. Ele é uma gelatina, é um colóide, ok? Formado de cerca de 80% de água. E nessa água tem várias substâncias dissolvidas, como por exemplo proteínas e outros polímeros, vários monômeros como glicose, aminoácidos, sais também. Tem vários RNAs, ok? Tudo aquilo ali está no citosol, que é um ambiente próprio para o metabolismo acontecer, ok? Mergulhado nessa gelatina que é o citosol, nós temos os ribossomos, que são organelas não membranosas, né? São grãos, são grânulos, né? Várias organelas membranosas, várias organelas delimitadas por membrana e também o citoesqueleto. O citoesqueleto, que é um conjunto de fibras proteicas, ou seja, microtúbulos, microfilamentos, filamentos intermediários dispersos nesse citosol e que vai servir para dar sustentação e formato à célula eucariótica, ok? E além de ser responsável pelos movimentos citoplasmáticos. Então, se uma célula é cúbica, prismática, né? Se é pavimentosa, ok? Então, o formato dessa célula deve-se ao seu citoesqueleto, ok? Aí também os movimentos celulares, tipo os movimentos ameboides, né? A ciclose, que é o movimento do citosol, né? Em torno do núcleo. Então, tudo isso também deve-se ao citoesqueleto. Mas, enfim, nossa energia será investida no sentido de entender as organelas celulares, ok? Vamos para lá, vamos, portanto, para o próximo slide para a gente entender melhor tudo isso. Então, a primeira organela que eu quero apresentar a vocês é o retículo endoplasmático. O retículo endoplasmático é um conjunto de membranas, bolsas e cisternas, né, no entorno do núcleo. O retículo endoplasmático, ela corresponde a 50% da superfície de membranas de uma célula. A membrana plasmática só é 5% da superfície de membrana. A membrana plasmática é apenas 5% da superfície de membrana. Já o retículo endoplasmático é metade da superfície de membrana de uma célula eucariótica. Então é algo muito importante, né? Veja só, esse retículo endoplasmático, ele pode ser um retículo endoplasmático liso, né? Liso, ou não granuloso, beleza? Ou pode ser um retículo endoplasmático rugoso ou granuloso. Mas o que faz ser liso ou ser rugoso? Esse aspecto rugoso, esse aspecto granuloso, é por conta de ribossomos aderidos à sua superfície, ok? Aí a gente chama, de fato, retículo endoplasmático rugoso ou granuloso. Já quando não tem esses ribossomos e, consequentemente, passa a ter um aspecto liso, um aspecto homogêneo, sem grânulos, aí a gente chama de retículo endoplasmático liso ou não granuloso, pela ausência desses ribossomos, ok? Professor, mas qual é a função do retículo endoplasmático liso? São várias as funções, mas eu destaquei essas três, que eu julgo as mais importantes para o vestibular e tradicional, né, e para o Enem. Então, a primeira função que eu quero destacar é a função de desintoxicação celular, ou seja, a função detox. Portanto, pegar substâncias tóxicas
metabolizá-las e transformá-las em substâncias inócuas, ok? Se você prestar atenção, qual é o órgão em que em nosso corpo tem essa função de desintoxicar, essa função detox? É aquele órgão que está no quadrante superior direito de nosso abdômen, ou seja, é o fígado, ok? Então, o fígado é o órgão que, por excelência, tem a função detox. O fígado tem essa função detox porque as suas células têm um retículo endoplasmático liso bem grandão, bem desenvolvido, ok? Habilitando essas células e, consequentemente, o órgão a ter essa função. Então, tanto é que quando a nossa digestão se encerra no intestino delgado, e onde boa parte do que foi digerido é absorvido pela parede do intestino delgado, né? E tudo isso passa primeiro pelo fígado, né? Através do sistema porta-hepático, porque se tiver alguma substância tóxica junto com essas substâncias digeridas, a sua primeira passagem pelo fígado, né? Já o fígado vai lá, utilizando o retículo endoplasmático liso e seus hepatócitos, destrói, metaboliza essa substância tóxica que eventualmente veio junto com os nutrientes digeridos, beleza? Veja o álcool, por exemplo, né? Quando o álcool cai na corrente sanguínea, é absorvida uma parte no estômago, outra parte lá no intestino delgado, mas passa lá pelo fígado, e o fígado metaboliza esse álcool, né? Transformando-a em aldeído acético, que é uma substância menos tóxica. Tranquilo? Outra função do retículo endoplasmático liso é a produção de lipídios, ou seja, a produção de triglicerídeos, de esteroides, principalmente colesterol esterificado, né? Produção de ceras, produção de fosfolipídios, ok? Então, o retículo endoplasmático liso serve para isso também. O retículo endoplasmático liso produz óleos e gorduras, né? Triglicerídeos, produz colesterol, produz ceras, produz fosfolipídios, principalmente no nosso fígado, né? Então, o nosso fígado tem um retículo endoplasmático liso bem desenvolvido, além de exercer a função detox, também esse retículo endoplasmático liso também vai se prestar à produção de lipídios, principalmente a produção de colesterol, que a gente chama de colesterol endógeno. Então é interessante a gente imaginar, portanto, que nós temos dois tipos de colesterol. O colesterol exógeno, que é aquele colesterol que a gente adquire comendo alimentos de origem animal, e o colesterol endógeno, que é o colesterol que a gente mesmo produz. Aonde? Lá no fígado, lá no retículo endoplasmático liso das células hepáticas, dos hepatócitos, ok? Imagine, por exemplo, a nossa orelha. Nossa orelha tem cera, e aquela cera ali tem função antisséptica, função microbicida, ou seja, faz parte do nosso sistema imune natural, ou inato, ok? Tem células na nossa orelha que vão produzir lá no retículo endoplasmático essa cera é jogada lá na orelha externa e serve justamente para tudo isso que eu acabei de falar. Então, quer dizer que limpar, fazer a asepsia completa da orelha, né, não é uma boa, porque você está retirando de si essa defesa inata contra a proliferação de micro-organismos. Você pode até ter com mais frequência uma otite, né? Uma inflamação da orelha, visto a orelha não ter mais aquela proteção natural, beleza? Então também não é obrigado a deixar a cera escorrer, né? Isso é falta de higiene. Por exemplo, as células. As células, para crescerem, a sua membrana plasmática tem que aumentar de tamanho também. Então essa membrana plasmática aumenta se a ela for acrescentada fosfolipídio, porque a membrana plasmática é uma bicamada de fosfolipídios. Então, o retículo endoplasmático liso sintetiza esses fosfolipídios, manda para a membrana plasmática assimila esses fosfolipídios e a consequência é a membrana plasmática aumentar de tamanho e a célula como um todo aumentar de volume. Tranquilo? É assim que funciona. Eu costumo falar também das células intersticiais lá dos testículos, que são as células que produzem testosterona, responsáveis pelas características sexuais primárias e secundárias do homem. Então, essas células intersticiais, elas têm um retículo endoplasmático liso bem desenvolvido para produzir colesterol. E a colesterol é a matéria-prima para produzir
essa testosterona. Lá nas mulheres também nós temos as células foliculares do ovário. Células foliculares do ovário também tem um retículo endoplasmático liso bem desenvolvido para produzir colesterol, que é a matéria-prima para a produção da progesterona e do estrógeno. A progesterona, que principalmente serve para o ciclo menstrual, manutenção da gravidez, e o estrógeno, que é o outro hormônio sexual feminino, serve principalmente para a determinação das características sexuais secundárias da mulher, beleza? E esses hormônios sexuais, não à toa, são chamados de hormônios esteroides, né? Porque são derivados do colesterol esterificado. Tranquilo? Beleza? Então, avançando, o retículo endoplasmático liso também ele é bem desenvolvido nas fibras musculares. Por quê, professor? Lá nas fibras musculares, esse retículo endoplasmático liso vai servir para armazenar cálcio, Ca2+, né? Eu esqueci de botar o 2+, estava com preguiça de colocar o 2+, aí, dá trabalho. Então, lá nas fibras musculares, esse retículo endoplasmático liso, que vai ser apelidado de retículo sarcoplasmático, vai se prestar a armazenar aumento de cálcio, que por ocasião da contração muscular, né, a membrana da fibra muscular, né, o sarcolema, né, despolariza, e essa despolarização do sarcolema é um estímulo para o retículo sarcoplasmático liberar o cálcio no citosol, e o cálcio é o gatilho para a actina deslizar sobre a miosina, causando o fenômeno da contração muscular. Mais detalhes sobre isso na nossa série sobre histologia mais lá na frente. Então, por enquanto é isso aí, galera. Tranquilo? Então, retículo endoplasmático liso nas fibras musculares, apelidado de retículo sarcoplasmático, e vai se prestar para armazenar o cálcio e liberá-lo no sarcoplasma, ou seja, no citoplasma da fibra muscular, por ocasião da contração muscular. Vamos adiante? Retículo endoplasmático rugoso. Eu tenho que fazer uma pequena digressão aí para não faltar com a verdade com vocês. O retículo endoplasmático liso e o retículo endoplasmático rugoso, eles não são estáticos, estanques. Eles podem mudar. Um retículo endoplasmático rugoso pode perder seus ribossomos e passar a ter um aspecto liso. Assim como o retículo endoplasmático liso pode receber ribossomos na sua membrana e passar a ter um aspecto rugoso, ok? Então é dinâmico o processo. Continuando, depois dessa pequena digressão, vamos aqui, portanto, para o slide. Então, o retículo endoplasmático rugoso tem a membrana repleta de ribossomos. Por isso que ela tem esse aspecto rugoso, esse aspecto granuloso. Professor, para que se presta esses ribossomos? Eu quero que vocês entendam que nós temos ribossomos em dois locais. Ribossomos livres no citosol e ribossomos na membrana do rugoso. Esses ribossomos têm a mesma função. As ribossomos livres no citosol sintetizam proteínas que ficam no citosol. Os ribossomos da membrana do rugoso sintetizam proteínas que vão para o complexo de Golgi, ok? Mas o interessante, o que eu quero que vocês entendam, é que o começo da biossíntese de proteína, portanto, o começo da tradução do RNA mensageiro, sempre acontece no citosol. Okay? Então, o RNA mensageiro vai ser percorrido pelo ribossomo, e o ribossomo vai traduzir esse RNA mensageiro entre o códon de início e o códon de parada. O códon de início que é sempre A ou G, né? E o códon de parada pode ser de três tipos, o AA, o AG e o GA. Mas, enfim, o RNA, o ribossomo vai traduzindo o RNA mensageiro no citosol. E se essa proteína que está sendo produzida ficar no citosol, a tradução começa e termina no citosol. Mas se essa proteína vai para o complexo de Golgi, então essa tradução começa no citosol, depois esse ribossomo se prende ao rugoso e termina essa tradução do RNA mensageiro, termina essa biossíntese na membrana
do rugoso e essa proteína recém-produzida é jogada dentro do rugoso. Aí você poderia me perguntar, professor, como é que o ribossomo sabe que essa proteína vai ficar no citosol e, consequentemente começa e termina a tradução no citosol, para formar enzimas do citosol, para formar o citoesqueleto, não sei. E como é que o ribossomo sabe que essa proteína tem que ir para o complexo de Golgi? E, consequentemente, tem que começar essa tradução do RNA mensageiro no citosol e terminar na membrana do rugoso. Quem vai dizer isso são os primeiros aminoácidos da cadeia polipeptídica, que a gente chama de sequência sinal. A sequência sinal é que vai dizer se o ribossomo tem que continuar no citosol e findar a tradução do RNA mensageiro no citosol, ou se essa proteína vai para o complexo de Golgi e o ribossomo, portanto, tem que findar essa tradução do RNA mensageiro na membrana do rugoso, para essa proteína ir para dentro do rugoso e depois para o complexo de Golgi. Okay? Então, é a sequência sinal, são os primeiros aminoácidos da cadeia polipeptídica que vai dizer o fim dessa história. Que tentei ser claro aí, se Deus quiser, deu para vocês entenderem. Então, os ribossomos do retículo endoplasmático rugoso sintetizam proteínas. Primeiro, lá no citosol, ok? E terminam de produzir essa proteína na membrana do rugoso. Por quê? Porque essa proteína se destina ao complexo de Golgi. O complexo de Golgi ele recebe essa proteína, armazena, modifica e empacota essas proteínas. E libera essas proteínas de 3 formas, ok? Libera esses pacotes de proteínas de 3 formas. Ou na forma de vesículas de secreção, ou seja, para exportação para fora, ok? Ou empacota em vesículas cheias de enzimas digestórias, que a gente chama de lisossomos, ou manda essas proteínas para a membrana plasmática, que a membrana plasmática é uma bicamada de fosfolipídios, que é produzida no liso, mais proteínas, que é produzida no rugoso, mandado para o complexo golgiense, e o complexo golgiense destina essas proteínas para a membrana. Beleza? Continuemos. Tem um desenho aqui para tentar fazer a gente entender ainda melhor. Então, pessoal, aqui eu tenho um complexo de bolsas, membranas e cisternas em torno do núcleo, retículo endoplasmático. Aqui, o retículo endoplasmático rugoso, sintetiza proteínas. Essas proteínas, através de vesículas, vão para o complexo de Golgi. O complexo de Golgi recebe essas proteínas, armazena, eventualmente modifica e empacota. E esses pacotes de proteína podem sair na forma de vesículas de secreção, ou seja, para exportação, ou pode formar os lisossomos, que são bolsinhas cheias de enzimas hidrolíticas, que se prestam à digestão intracelular, como a gente vai ver mais na frente, ok? Ou essas vesículas se fundem à membrana, acrescentando à membrana proteínas. Tranquilo? Beleza? Como eu falei há pouco para vocês. Vamos para o complexo de Golgi. Então, pessoal, o complexo de Golgi. O complexo de Golgi é assim chamado em homenagem a Camilo Golgi. O Camilo Golgi, ele descobriu um tipo de pigmento celular, um tipo de pigmentação para visualização no microscópio óptico à base de sais de prata. E dessa forma, ele conseguiu ver em neurônios de felinos um complexo lá no citosol, que ninguém viu, só ele. E por muito tempo se imaginou-se que o Golgi estava ficando doido, não existia esse complexo. Aí, isso no comecinho do século, finalzinho do século XIX, comecinho do século XX. Aí, em 1931, a partir de 1931, com o advento da microscopia eletrônica, viu-se aquele tal complexo que o Golgi tinha visto no passado e que se imaginou-se que era a loucura dele, Então, e por homenagem justa, foi chamado de complexo de Golgi. Golgi que ganhou o prêmio Nobel, não porque viu o complexo de Golgi, que o pessoal pensava que ele estava ficando era louco, Só com a microscopia eletrônica que confirmou-se
que realmente ele tinha visto aquilo ali, né? Mas ele ganhou o prêmio Nobel porque ele, foi ele que descobriu que as fibras nervosas eram prolongamentos de neurônios, ok? As fibras nervosas eram prolongamentos de neurônios, axônios, portanto. Mas enfim, vamos lá. O complexo de Golgi tem várias funções, muitas funções. Vamos estudá-las agora? A primeira função, eu já até falei para vocês, né? O complexo de Golgi são os correios, né? Ele recebe, armazena, eventualmente modifica e empacota as proteínas que vêm do retículo endoplasmático rugoso, ok? E esses pacotes de proteína podem sair na forma de vesículas cheias de enzimas digestórias, que são os lisossomos. Então, o complexo de Golgi forma os lisossomos, ok? Forma pelo menos uma vesícula que armazena essas enzimas digestórias que foram produzidas lá no rugoso, ok? Outra função do complexo de Golgi, né, produzir vesículas de secreção. Então, as vesículas que se prestam à exportação são produzidas no complexo de Golgi. Então, imagine o seguinte, se uma célula tem por função secretar, com certeza essa célula tem um complexo de Golgi bem grande, bem desenvolvido. E se essa célula secreta proteínas, então ela vai ter um retículo endoplasmático rugoso e um complexo de Golgi bem desenvolvido, beleza? Por exemplo, vamos imaginar que as células beta-pancreáticas. As células beta-pancreáticas secretam insulina. Se secreta, tem um complexo de Golgi bem desenvolvido. E se é a insulina, que é uma proteína, e também vai ter, portanto, também o rugoso bem desenvolvido. Porque, portanto, a insulina ela é produzida no complexo de Golgi, produzida no retículo endoplasmático rugoso, é mandado para o complexo de Golgi. No complexo de Golgi ela é modificada, ok? Modificações pós-traducionais, que a gente chama, pós-tradução, e depois ela é empacotada em vesículas de secreção e mandadas para fora. No caso, para a corrente sanguínea, onde a insulina, juntamente com o glucagon, serve para manter a normoglicemia sanguínea, como a gente vai ver também em outros assuntos. Ok? Outra função do complexo de Golgi é produzir o capuz acrossômico, ou seja, produzir essa estrutura que fica na parte anterior do espermatozoide. E essa estrutura, que é o acrossomo, está cheio de enzimas hidrolíticas. E essas enzimas são liberadas e vai digerir as estruturas que envolvem o ovócito 2, né? Que é a corona radiata, a zona pelúcida, permitindo que o espermatozoide, né, ultrapasse essas fronteiras e possa penetrar o óvulo, fecundando-o, ok? Fertilizando-o, ok? Então, se não tivesse o acrossomo, a fecundação, a fertilização não seria possível. E o acrossomo só existe por conta do complexo de Golgi. Esse acrossomo que é produzido no momento da espermatogênese, que é chamado de espermiogênese, lá no finalzinho. Olha, agora, outra função do complexo de Golgi, né, é a produção de polimerização de monossacarídeos. É bem verdade que a imensa maioria da glicose que entra na célula vai para a respiração celular, né? Glicólise, oxidação do piruvato, ciclo de Krebs, cadeia respiratória. Mas uma parte dessa glicose segue outro caminho. Vai o complexo de Golgi. O complexo de Golgi polimeriza essa glicose, formando oligo e polissacarídeos. Inclusive, esses polissacarídeos, o complexo de Golgi secreta lá para a membrana, e a membrana expõe esses oligos, expõe esses polissacarídeos na sua superfície, formando uma estrutura chamada de glicocálix ou glicocálice, né? Uma estrutura muito própria da célula animal, ok? Então, glicocálix, que são oligo e polissacarídeos presos à superfície da membrana, onde elas são produzidas? No complexo de Golgi, como resultado da polimerização da glicose, ok? Mais uma função do complexo de Golgi, são muitas realmente, é a glicosilação de proteínas, ou seja, o complexo de Golgi pega proteínas que veio do rugoso, ok? E acrescenta essas proteínas
glicídios, carboidratos, oligo e polissacarídeos que ele produziu, formando glicoproteínas. Como, por exemplo, lá no nosso nariz. Lá no nosso nariz, a gente tem células unicelulares chamadas de células caliciformes do nariz. Essas células caliciformes, elas têm um rugoso bem desenvolvido, que sintetiza proteína, que manda para o Golgiense, que também é bem desenvolvido, que acrescenta a essas proteínas oligosacarídeos que ela mesma produziu, formando glicoproteínas, e secreta essas glicoproteínas na luz do nariz. E essa glicoproteína vai acumulando, formando o muco, né, que tem lá no nosso nariz. Então, quando você pegar esse muco e brincar com esse muco, eventualmente experimentá-lo, ok? Pense na complexidade celular que é a sua produção. Não faça isso não, estou brincando, ok? Então, veja só, outra função, graças a Deus, a última do complexo de Golgi, realmente são várias, né? Lá nas células vegetais, formar a parede celulósica primária. Olha, pense, é fácil. A parede celulósica é formada de quê? De celulose. E a celulose é o quê? Um polissacarídeo. Portanto, produzido complexo de Golgi. É fácil de chegar a essa conclusão, ok? Vamos para um desenho, só para a gente elucidar melhor tudo isso. Então, pessoal, tudo que eu falei no slide passado, boa parte, dá para a gente ver aqui. Então, as proteínas são produzidas no rugoso e, através de vesículas, são mandadas para o complexo de Golgi. O complexo de Golgi, galera, ela é uma organela polarizada. Então, toda vez que vocês se depararem no vestibular, falando de organela polarizada, é o complexo de Golgi. Ela é polarizada porque ela tem um polo cis e um polo trans. O polo cis é o polo que recebe as vesículas que vêm do rugoso, cheio de proteínas. Essas proteínas que eventualmente vão ser modificadas no interior do complexo de Golgi, ok? E o polo trans é de onde brota as vesículas. As vesículas para exportação, as vesículas que vão formar os lisossomos e as vesículas que vão se fundir à membrana, adicionando a essa membrana proteínas. Tranquilo? Vamos para o próximo slide. Então, galera, agora vamos falar dos lisossomos. Aos poucos eu já comentei sobre lisossomos. Lisossomo é uma organela muito manjada. Função dos lisossomos, digestão intracelular, ou seja, digestão dentro da célula, ok? E nós temos dois tipos de digestão dentro da célula. Nós temos uma heterofagia e uma autofagia. Professor, o que é heterofagia? Heterofagia é quando o lisossomo digere algo que vem de fora, ok? Imagine uma célula fazendo uma pinocitose ou fazendo uma fagocitose, ou seja, fazendo endocitose. Essas estruturas vão ficar dentro de pinossomos, dentro de fagossomos, que a gente no geral chama de endossomos. Esses endossomos se fundem ao lisossomo primário, formando um lisossomo secundário ou vacúolo digestório, onde tudo isso vai ser digerido. Perceba que nesse momento o lisossomo está digerindo algo que vem de fora, algo que não é próprio da célula. Então, nesse momento, o lisossomo está fazendo uma heterofagia, hetero de diferente, né? Mas pode ser que o lisossomo faça a digestão de algo próprio da célula, algo da própria célula. Como, por exemplo, aqui eu estou mostrando o lisossomo capturando uma mitocôndria, né? Imagine que a mitocôndria não se presta mais à respiração celular, não consegue mais fazer isso, é uma mitocôndria que está com defeito. Então, tem que ser eliminado do condrioma dessa célula, ok? Então, o lisossomo vai lá, captura essa mitocôndria, aí, tanto é que esse lisossomo secundário é chamado de vacúolo autofágico, né? Vacúolo autofágico, isso. Então, essa mitocôndria está defeituosa, é capturada pelo lisossomo primário, formando um lisossomo secundário, que agora eu vou chamar de vacúolo autofágico, né? Onde vai digerir a mitocôndria e a célula vai absorver o que ainda presta dessa mitocôndria, né? Da composição da mitocôndria. Então, perceba que nesse momento o lisossomo está digerindo algo que é da própria célula, não é algo não próprio da célula. Então, nesse momento, o lisossomo está fazendo uma autoprofagia. Tranquilo? E por último, vamos falar dos peroxissomos.
Então, pessoal, sobre os peroxissomos é uma organela que auxilia o retículo endoplasmático liso na função de desintoxicação celular, isso é verdade. Ó, eu vou dar um exemplo muito fácil, ilustrativo. Quando o álcool é recolhido pelos hepatócitos, 60% do álcool é metabolizado no retículo endoplasmático liso e 40% nos peroxissomos. Então perceba que os peroxissomos têm essa função de ajudar, auxiliar o liso na função detox. Mas tem algo que o peroxissomo consegue fazer que o liso não consegue, que é metabolizar o peróxido de hidrogênio. No metabolismo energético, no metabolismo celular, né, nas várias oxidações que acontecem dentro da célula, eventualmente a célula produz peróxido de hidrogênio, água oxigenada, uma substância muito tóxica, tem que ser rapidamente metabolizada. Então, por isso que os peroxissomos rapidamente recolhem esse peróxido de hidrogênio, ok? E através de uma enzima chamada de catalase, transforma essa substância tão tóxica em duas substâncias inócuas, que é a água e o gás oxigênio. O gás oxigênio nem tão inócua, né? Mas melhor do que o peróxido. Então, pessoal, o que eu tinha para falar para vocês, esse último slide foi mais rápido, para a aula não ficar muito comprida, é isso. Na próxima aula eu vou falar das organelas de origem endossimbiótica e também quero começar a respiração. Então, até o nosso próximo encontro.